Bom, pessoal, temos aqui uma questão bastante interessante de eletrodinâmica no Enem PPL 2020. Um cordão de 200 pequenas lâmpadas é utilizado em árvores de Natal. Uma pessoa verifica que, ao retirar somente uma lâmpada de qualquer posição, outras 9 não acendem mais. Porém, as demais 190 lâmpadas permanecem em pleno funcionamento. Pessoal, essa informação já é suficiente para que eu possa caracterizar esse circuito elétrico. De que forma eu faria isso? Pessoas, se eu tiro uma lâmpada e outras 9 apagam, quer dizer que eu tenho agrupamentos aqui de 10 lâmpadas em série. Veja bem, por que em série? Se eu desenhar aqui 3 resistores em série, para que a gente possa raciocinar um pouquinho. Aqui o segundo, colocar mais um. Então aqui nós temos 3 resistores em série. Como essa é uma associação em série, esses carinhas são percorridos pela mesma corrente elétrica, concorda? E o problema é justamente esse. Se eu retiro um dos resistores, eu estou interrompendo a passagem da corrente elétrica. Então esses outros 2 resistores, eles não funcionariam mais. No caso aqui, seriam lâmpadas que não mais acenderiam, né? Então quer dizer que eu tenho nesse circuito, né, agrupamentos de 10 lâmpadas em série, até que eu possa completar as 200. Tranquilo? Outra coisa, para que eu não precise desenhar 10 resistores em série, eu vou pegar direto a resistência equivalente. Eu vou dizer que a resistência de uma única lâmpada é de R. Se eu tiver 10 lâmpadas em série, basta somar essas resistências. Então a gente teria 10R para cada agrupamento de lâmpada, né? Muito bem. E assim, pessoas, como será que esses agrupamentos eles são associados? Logicamente, analisando o que o enunciado nos disse, esses agrupamentos de 10 lâmpadas serão associados em paralelo. Isso porque a questão falou que mesmo inativando um dos ramos com 10 lâmpadas em série, as outras 190 continuam em pleno funcionamento. E essa é justamente uma das características de uma associação em paralelo. Quero que você imagine aqui que nós tenhamos associados os 20 agrupamentos, tranquilo? Em paralelo. Eu vou colocar aqui somente alguns, mas a gente pode supor que são 20, tá? Então aqui a gente tem, né, em cada um desses ramos, uma associação equivalente de 10R em série. E aí a gente teria 20 agrupamentos desse, né, para completar as 200 lâmpadas que foram mencionadas. E aí você continua aqui com os ramos até você fechar esse tipo de associação, né? Aqui é um terminal A e aqui seria um terminal fictício B. O legal de uma associação em paralelo é justamente isso. Você vem para cá com uma corrente elétrica, que é a corrente elétrica total, e essa corrente vai se dividir para todos esses ramos, né? De tal forma que se a gente tirar uma lâmpada daqui, né, a gente acaba perdendo todo esse ramo porque os resistores estão associados em série. Porém, tirar essa resistência daqui, né, total, vai eliminar uma corrente elétrica aqui em cima, mas não elimina a corrente elétrica que passa pelos outros ramos, né? É por isso que as 190 lâmpadas continuam a funcionar. Elas têm essa independência garantida na associação em paralelo. Sigamos em frente com o enunciado. Com base nessa informação, essa pessoa tenta identificar a estrutura do circuito, que a gente já fez, né? E a relação entre os valores das quantias físicas envolvidas, entre as quais a razão entre as intensidades da corrente elétrica em uma das lâmpadas e da corrente elétrica total no cordão com as 200 lâmpadas ligadas. O valor dessa razão seria igual a... Beleza. O primeiro passo vai ser encontrar a corrente elétrica em uma das lâmpadas.
Então a gente vai olhar para cada ramo individualmente. Porque se essas 10 lâmpadas de cada ramo estão associadas em série, todas elas vão receber o mesmo valor de corrente, né? Essa corrente elétrica eu vou chamar de I1. E de acordo com a primeira lei de Ohm, a corrente elétrica vai ser a tensão elétrica dividida pela resistência equivalente nesse caso, né? Chamar aqui de resistência equivalente em Ohm. E essa tensão elétrica vai ser sempre a mesma, porque é a tensão entre os pontos A e B. E todos os ramos estão entre esses terminais. Legal? Vamos em frente. Essa corrente será, então, U, que é a nossa DDP, a nossa tensão elétrica, e a resistência elétrica de cada ramo, né, a resistência equivalente, vai ser justamente de 10R. Então, essa seria a primeira corrente que nós queremos trabalhar. A segunda corrente que nós precisamos encontrar vai ser a corrente elétrica para esses agrupamentos em paralelo, né? Porque agora ele quer a corrente elétrica total no cordão com as 200 lâmpadas em funcionamento. Essa corrente elétrica eu vou chamar de corrente elétrica 2, ok? Então aqui seria a DDP, logicamente, que vai ser a mesma, né? Numa associação em paralelo a gente não muda. E aqui eu vou ter uma nova resistência equivalente, que eu vou chamar de resistência equivalente 2. Pessoal, olha bem para esse circuito. É como se a gente tivesse 20 resistores equivalentes de 10R em paralelo. Quando a gente tem resistores de mesmo valor, de mesma resistência elétrica em paralelo, a gente pode fazer o seguinte, vê só. A gente pode pegar a resistência equivalente como sendo o valor de um único resistor, né? Que nesse caso eu consideraria como sendo de 10R, e eu divido pela quantidade de resistores. Nesse caso, a gente teria 20 ramos diferentes. Então, 10R divididos por 20. A gente pode até cortar, né, esse zero com esse zero daqui. Então, ficaria R sobre 2. Então, quer dizer que a nossa fração aqui ficaria U dividido por R sobre 2. Tranquilinho? Se a gente faz meios pelos extremos, né, a gente pode fingir que tem 1 aqui embaixo do U, ficaria sobre R sobre 2, e aí, finalmente, meios pelos extremos, esse carinha lá de baixo multiplicaria pelo carinha daqui de cima, né? E esse carinha aqui do meio multiplicaria por esse carinha daqui. 2 vezes U vai dar 2U, e R vezes 1 vai dar R, tranquilo? Encontramos as nossas duas correntes. E o que a questão pede é uma razão entre elas. Então, a gente faria, como resposta, I1 sobre I2. Sendo que o nosso I1 é a mesma coisa que U sobre 10R. E o nosso I2 vai ser a mesma coisa que 2U sobre R. Tranquilo? Observe aqui que a gente pode eliminar esse U aqui de cima com esse U aqui de baixo e esse R com esse R. Fazendo meios pelos extremos, ficaríamos com 1 vezes 1, que vai dar 1, e 2 vezes 10, que vai dar 20. Então, esse seria o valor da razão entre essas duas correntes que nós encontramos. A nossa resposta seria a letra C, de catapora. É isso, pessoal. Até a próxima questão.